Aqui, como jogos te guiam, do Praise the Game, vídeo sobre game design, bora lá. Já teve jogos em que eu fiquei confuso. Eu não sabia para onde ir ou o que eu devia fazer. Nem conseguia identificar direito os objetos que eu podia interagir. Em outros, eu reconhecia facilmente os lugares e era capaz de definir onde devia chegar e que ações usar para isso. Tudo isso diz respeito à qualidade de navegação de um espaço. E se estamos falando de navegação, estamos falando de level design. Eu sou Gabriel e esse é o Praise the Game. Isso é bom ou não? Ficar perdido em um jogo? Não. Existe uma diferença de você estar livre para explorar, existe uma diferença de você ficar perdido sem a mínima ideia do que fazer. E tudo bem, vai existir algum nível de variação de filosofia em relação a isso, mas em geral o elegante é fazer o jogador ficar imerso e não perdido. São duas coisas diferentes. Imerso, você sente que tem várias possibilidades do que você pode fazer para chegar a algum local. Perdido é quando você não tem a mínima ideia do que você pode fazer para chegar a algum local. Entendeu? De forma direta, level design é o planejamento e o processo da construção de um espaço de jogo, também chamado de espaço simulado. Igualmente, podemos entendê-lo como a construção da experiência que o jogador terá de forma direta, ou seja, a interação com as mecânicas estabelecidas enquanto ele navega pelo ambiente. Olha, por padrão, ficar perdido não é bom, não importa o jogo, tá? É porque as pessoas não definem as palavras corretamente. Então você acha que ficar perdido em um jogo de terror, por exemplo, faz sentido porque o jogo é de terror. Mas eu te garanto que se tiver um jogo de terror que você só fica perdido, é chato e você para. Os jogos, eles têm uma construção específica para fazer você sentir a sensação de opressão, de perdido, de angústia, só que ao mesmo tempo te dar o caminho de progressão do jogo. A gente não tá falando. Então a discussão é muito mais mecânica. Esse é um negócio que é difícil da galera entender sobre game design ou sobre narrativa quando a gente conversa de história. Porque são conceitos que estão algumas camadas abaixo da experiência superficial, entendeu? Igualmente, podemos entendê-lo como a construção da experiência que o jogador terá de forma direta, ou seja, a interação com as mecânicas estabelecidas enquanto ele navega pelo ambiente. Qualquer espaço em que o Entendeu? jogador precise vencer um desafio, deva cumprir um objetivo e é capaz de realizar uma ação é considerado um espaço de jogo e, portanto, está dentro do escopo do level design. Uma das primeiras etapas no planejamento de um level é determinar o seu layout, um mapa desenhado mostrando a estrutura do espaço de jogo. Os tipos mais comuns de layout, as tipologias de level, são a tipologia linear, em que o jogador segue por um único caminho disponível até o seu objetivo, como em Half-Life, a tipologia paralela, em que os caminhos se dividem em diferentes rotas, mas acabam se convergindo no fim, como em Remnant from the Ashes, a tipologia de rede ou semi-mundo aberto, em que a construção permite mais liberdade na ordem de exploração, ainda que dividida por seções. Nesse tipo vai ter o backtracking, o termo se refere a ter que revisitar lugares que você já passou para continuar a progressão. É o layout comum da franquia Resident Evil. Não existe exatamente uma tipologia de mundo aberto, aqueles jogos que oferecem liberdade para navegar para onde e quando quiser, porque na verdade ela acaba sendo uma grande combinação do... Você vai ter várias. Você não faz o design de um jogo mundo aberto como um jogo mundo aberto. Você faz o design de jogo mundo aberto com pontos de interesse específicos que vão funcionar de formas específicas. E cada local vai ter a sua dinâmica e combinação de fatores. Então, por mais que você possa sempre se mover da forma que você quiser, a forma que os objetos vão ser distribuídos, que as tramas vão ser distribuídas, que os desafios serão distribuídos, vão ter a intenção de te levar para alguma direção. dos outros, mas não deixa de ser um espaço de jogo. Vemos esse tipo em franquias como Red Dead Redemption, a tipologia Hub and Spoke, em que existe um espaço central, o hub, e a partir dele que o jogador segue para os outros levels e cumpre os objetivos, como em Hades, e a tipologia Loopback, que geralmente é implementada em Dungeons. Esse layout cria desvios ao oferecer novas rotas, mas na verdade faz um retorno ao ponto inicial, como algumas cavernas em Skyrim. Nenhum jogo precisa trabalhar necessariamente. Isso é um negócio interessante que foi desenvolvido por jogos, né, durante a evolução dos jogos no game design, que é o seguinte: as pessoas perceberam que fazer isso aqui, vamos dizer que você tem uma caverna. Aí você chega aqui. Tá? E
aqui é a porta da caverna. Certo? As pessoas perceberam que o jogador entrar aqui, andar, matar tudo até aqui, chegar aqui. Muito legal. E voltar... Isso aqui era uma perda de tempo. Era um ponto de desinteresse. Era um ponto de tédio. E aí o que você vai encontrar? Alguns jogos fazendo o seguinte. Portais. Aqui no final. Diablo 3 tem isso, por exemplo. Quando você chega aqui no final da dungeon, você fala com o portal e tup! É teleportado de volta pra cá. E outros jogos fazem isso aí que ele mostrou. Vou botar aqui. Fazem isso aí que ele mostrou. Normalmente você tem, por exemplo, uma parte alta aqui, né? Que aí o jogador chega aqui. Se ele tentar ir para a esquerda, ele não vai conseguir, porque tem algum obstáculo. Aí o que ele faz? Ele vem aqui, aí tuc. Ele não consegue, vou deixar a setinha aqui, ó. Ele não consegue. Mas aí ele faz isso aqui, ó. Vence todos os desafios, né? Vence todos os desafios. Opa. E aí chega aqui, aí ele pula de volta e vai embora. Entendeu? Bem legal, né? Então existem várias... Caraca. Pra quem tá vendo o vídeo no YouTube, sim, iremos assistir isso aqui, medonho. Então, bem interessante as formas que as pessoas acharam de ir mitigando essas situações que são tempo perdido sem necessariamente nada de interessante. Necessariamente com apenas uma tipologia. Na verdade, hoje em dia é ainda mais comum uma combinação entre eles. Todo level estabelece um objetivo de curto ou longo prazo que o jogador deve cumprir. Ele precisa partir de um ponto e... A gente já viu isso aí em outros vídeos, né? Que por que Assassin's Creed ficou tão popular? No início, né? Hoje em dia nem tanto. Mas no início ele era tão popular. Porque ele era um jogo de mundo aberto criado como um jogo de fases. O que ele fazia? Em vez de fazer fases e desafios assim, né? Tipo, uma fase aqui, outra fase aqui, outra fase aqui. De lado, ele fez isso no 3D. Então ele fez isso aqui, ó. Melhor fazer isso aqui, né? Pera aí. Ele fez isso aqui, ó. Então, o jogador vem, aí a fase nível 1 é aqui. Aí tudo isso aqui é nível 1. Vamos pintar. Tudo isso aqui é nível 1. Aí o jogador, às vezes ele até pode passar pra cá, mas ele vai ter muita dificuldade, ou ele vai ter alguma barreira que impede ele de ir pra cá, seja uma barreira física, uma barreira temática, uma barreira de game design, ou uma barreira de dificuldade mesmo. Tipo, os inimigos aqui são muito poderosos. E eles não deixam você entrar. E aí quando você consegue entrar... Aí quando você faz o desafio, você vai pro nível 2. Aí depois, pro nível 3. E aí depois pra batalha final. E aí você tem um game design estruturado em níveis de dificuldade, em um mundo aberto, onde você tem passagem, idas e voltas. Às vezes você pode ir pra cá e voltar, ir pra cá e voltar em algumas missões. Só que você tem tudo organizado de forma não só temática, mas também de game design, que quanto mais próximo do centro, mais difícil o jogo será. Chegar a outro enfrentando desafios. E assim, a Ubisoft faz isso até hoje, mas eles tipo, isso aqui não garante um jogo bom. Isso aqui é uma direção. E aí depende de todos os sistemas que você bota pra ficar um monte de rodas nessa seta aqui pra ela não dar direito. A Ubisoft hoje em dia tá vacilando em alguns jogos, sabe? Então, complicado. O jogador deve... Não adianta aplicar a estrutura. O que importa são as micro-interações que você usa em volta da estrutura. Isso serve pra história também. Combinação entre eles. Todo level estabelece um objetivo de curto ou longo prazo que o jogador deve cumprir. Ele precisa partir de um ponto e chegar a outro enfrentando desafios. Avançar pelo espaço estabelecido é um processo que chamamos de navegação, e uma boa navegação é influenciada pelos seguintes critérios: legibilidade e orientação. Legibilidade diz respeito ao quão fácil é ler um ambiente. Os elementos certos precisam chamar a atenção do jogador
e ele deve ser capaz de distinguir entre o que é relevante e o que é apenas decorativo, ou pelo menos definir ordens de prioridade. E o que é relevante para o jogador? Portas, paredes escaláveis, itens, caixas ou baús com recursos, botões ou alavancas que precisam ser acionados, peças de um puzzle, objetos destrutíveis, NPCs, inimigos, o seu próprio avatar, todos os elementos que são atrelados às mecânicas. Orientação visa construir um espaço em que o jogador consiga reconhecer facilmente onde ele está e também seja guiado até onde ele precise chegar. É essencial ter uma boa legibilidade para se ter uma boa orientação. E quando eu falo ser guiado, não é segurar na mão do jogador e dizer para ele como exatamente ele deve prosseguir. Isso é que as pessoas devem ter imaginado quando ele falou no início do vídeo. Mas sim garantir que ele não vai ficar preso em algum trecho porque não consegue identificar o que ele deve fazer ou para onde ele deve ir. Algumas das principais técnicas para se criar legibilidade e orientação incluem o uso da linguagem visual, sinalização e pontos de referência, inteligência artificial, breadcrumbs e teasing. Breadcrumbs, para quem não sabe, é a história do João e Maria, eu acho, né? Não lembro qual que é a história, o conto infantil, que o garoto ia com pão, ia deixando pedacinhos de pão para saber o caminho que ele tinha que tomar de volta. Mas aí os passarinhos comeram o pão e eles ficaram perdidos. Então esse é o processo de você deixar algumas dicas no caminho para o jogador. Sabe qual é uma aplicação ruim disso? João e Maria, isso. Uma aplicação ruim disso, que teve treta, é isso aqui, ó. Você tá lá no meio da floresta, no meio das montanhas, e aí em Final Fantasy tem marcado em amarelo a parte que você precisa, que você pode usar para subir. E aí isso virou uma discussão enorme e uma discussão muito desleal. Porque é o seguinte, um monte de pessoas falou: ah, vocês são homofóbicos, sei lá, falaram alguma coisa, xingaram os outros de alguma coisa, porque você está sendo preconceituoso com quem tem deficiência visual. Quem é daltônico, sei que e tal, quem não tem cérebro bom o suficiente para entender o que está acontecendo. Mas, cara, os jogos antigos faziam a mesma coisa sem ser tão intrusivo. Você pode usar isso de várias formas. Você pega jogos realistas e jogos infantis, jogos caricatos, e você vai ver que eles transmitem informação de várias formas. Para que você chegue numa montanha, você vai chegar na montanha que tá... Isso aqui é uma montanha. Tá, isso aqui é uma montanha. Isso aqui é uma montanha. Isso aqui é uma montanha. Para que você chegue numa montanha e saiba onde você tem que subir. Porque eles vão te indicar de várias formas. Por exemplo, eles vão deixar alguns pinos de escalada que ficaram lá, chamando a atenção para esse local. O resto tem 0 de informação. Aqui vai ter 0 de informação. Aqui vai ter 0 de informação. E aqui vai ter informação. Por contraste, você chama a atenção do jogador para cá. Entendeu? Você pode fazer isso. Você pode deixar tudo com musgo. Tudo com musgo. E essa região não. Essa região sem musgo. E aí no musgo o personagem tenta subir e faz... e não consegue. Vai do outro lado do musgo... não consegue. Aí tem uma região sem musgo. O que você vai pensar, seu filho da puta? Você vai lá na região sem musgo e sobe. Você tem várias formas de transmitir essa informação. Você pode deixar, por exemplo... aqui em cima, os restos de uma fogueira apagada, uma tenda rasgada, se for possível. E a pessoa fala, por que é aqui que tem? Ah, porque é aqui que é o caminho. Ou aqui embaixo. Você pode deixar em cima e embaixo. Em cima e embaixo a tenda. Desgraça. Você pode fazer um monte de... Você pode juntar todos esses exemplos que eu dei. Você pode fazer tudo isso. Mas você... fazer isso, mané. Que é uma montanha, né? Você fazer
Isso. Pra fazer uma escada. É game design preguiçoso. É game design preguiçoso. Não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com acessibilidade, não tem nada a ver com nada. É puramente game design preguiçoso. É foda. A linguagem visual vai utilizar principalmente padrões de cores e formas e focos de luzes, e é a base de todas as outras. Mirror's Edge fez um trabalho exemplar com a cor. O jogo tem ritmo acelerado e estimula o jogador a avançar rápido, sem dar muito tempo para avaliar o cenário. Então, para guiar o jogador, eles utilizaram cores. A maioria das estruturas e objetos estão pintados em branco, enquanto algumas rampas, paredes, canos e portas trazem uma cor vibrante e chapada. O jogador identifica facilmente os caminhos. Olha a diferença. Olha a diferença da aplicação da cor aqui e da cor aqui. O jogo rápido não deixa você pensar. E tem muita coisa repetitiva, né? Prédios parecidos. E aí ele usa as cores para indicar o que cada parte do cenário faz para você tomar decisões rápido. Aqui é um local estático onde você está andando de boa e você pode ficar 40 minutos procurando se quiser. Olha a diferença do mesmo conceito sendo utilizado com competência maior e competência menor. E objetos estão pintados em branco, enquanto algumas rampas, paredes, canos e portas trazem uma cor vibrante e chapada. O jogador identifica facilmente os caminhos possíveis enquanto está no momento de tensão. Superhot traz uma abordagem semelhante. Porém, o foco não está na orientação. O jogador precisa estar bastante atento aos inimigos, já que se ele levar um tiro ou golpe, ele perde. O cenário completamente branco dá total destaque aos inimigos em vermelho e às armas em preto, evitando distrações. Em Team Fortress 2, a saturação da cor diferencia os personagens do ambiente. Enquanto o espaço foi pintado com cores desbotadas, os inimigos e aliados aparecem com cores mais vibrantes, facilmente destacando o personagem com roupa vermelha de um cenário no tom alaranjado. Quanto ao uso da luz, é bom ressaltar que ela não vai necessariamente atrair e guiar o jogador por si mesma. O que é importante é o que está sendo iluminado. Em Dead Cells há um claro contraste de luminosidade. Enquanto o terreno usado como plataforma e a textura decorativa no plano de fundo são escurecidos, os itens, inimigos, portas e até mesmo obstáculos, como os espinhos, estão sempre iluminados. Correr pelo cenário logo se torna uma ação inconsciente e você fica atento ao que realmente importa. Nesse trecho de The Last of Us 2, assim que Ellie mata o inimigo e se vira para continuar, essa janela iluminada se destaca enquanto a porta no lado esquerdo, que realmente avança no jogo, se mantém mais escondida. Mais interessante do que o foco de luz é a possibilidade de chegar ao outro lado. Se atravessarmos a janela, o caminho vai nos levar para um banheiro e em seguida de volta ao mesmo lugar, só que agora de cara com aquela porta. No entanto, pode ser que antes de avançar pela janela, o jogador movimente a câmera e encontre a porta semi-aberta primeiro. No fim, não seguir pela janela significa apenas que o jogador deixou de pegar itens extras. Mas o que é realmente interessante aqui é como fomos guiados sem perceber. Uma ilusão de escolha. Repetir uma forma também colabora para uma rápida distinção. Em Nier Automata, a maioria dos itens coletáveis aparece... A ilusão de escolha é muito boa em RPG também. Tipo, você está mestrando RPG. Os personagens podem passar por 2 caminhos na caverna. E aí gera mó drama na situação, mas... Você tem 2 possibilidades, mas você quer que eles passem pro caminho. Então não importa a decisão que eles tomem, eles vão pro caminho que você quer. E no máximo você tem uma coisinha preparada lá, mas no final a história vai andar do jeito que você quer. Então a ilusão de escolha é muito importante. Com um efeito cilíndrico luminoso e alaranjado. Como as cores do ambiente são desbotadas e não variam tanto, esses itens chamam a atenção a longa distância e se destacam do resto. Nesse trecho em Uncharted 4, perceba esses 2 pilares. Essa mesma disposição vai ser encontrada pelo resto desse level, sempre indicando o caminho que o jogador deve procurar para prosseguir. Por ser um objeto de concreto num ambiente selvagem, ele também se destaca facilmente. E existe ainda uma outra categoria dentro da linguagem visual, que é o que chamam de affordance. Affordance é um termo que vem da psicologia, mas aqui utilizamos a definição que foi empregada na área do design por Donald Norman.
pesquisador e professor na área das ciências da computação e ciência cognitiva. Em seu livro Design do Dia a Dia, Donald estabelece que a affordance é a percepção de ações possíveis que um indivíduo tem com um objeto. Uma forma simples de entender esse conceito é pensar numa cadeira. Se você entra numa sala e encontra uma cadeira, que ação possível e mais provável você vai poder tomar em relação a esse objeto? Sentar-se nele. Devido ao contexto, suas intenções e suas experiências prévias com objetos semelhantes, você prontamente tem uma percepção clara sobre o que você pode fazer com um objeto. Mas como isso se traduz no level design? Quando o jogador encontra uma porta, ele vai tentar abri-la. Se ele encontra uma escada, ele vai tentar subi-la. Mas nem sempre essas ações são possíveis. E é aí que entram os 3 tipos de affordance. Affordance positivo indica que o objeto pode ser usado da maneira que você percebe ser possível. E affordance negativo é o contrário, quando você percebe que o objeto não pode ser usado da maneira que seria possível. Observe como nesse corredor em The Last of Us está cheio de portas. Você não vai tentar abrir uma por uma porque você percebe de imediato que elas estão bloqueadas por esse mecanismo. Mesmo que o jogador tente, ele vai concluir que de fato elas não abrem e vai levar essa referência adiante. Uma affordance negativa. Em Dark Souls, você vai encontrar esses pisos salientes no chão. Você instintivamente acha que se pisar sobre ele, esse piso vai abaixar como um botão, e é exatamente assim que funciona no jogo, uma affordance positiva. E o terceiro tipo é a affordance falsa. É quando você consegue ter uma percepção de como funciona o objeto, mas ele não corresponde à ação possível. Por exemplo, existe uma escada no cenário e o jogador não consegue utilizá-la sem um motivo claro, ou o jogador não consegue escalar uma parede, mesmo que ela apresente as mesmas características das outras que ele conseguiu. É por isso que todo jogo precisa estar ciente do grau de affordance que tem os objetos. Objetos muito familiares, se não oferecerem ação no jogo, a melhor decisão é não inseri-los, ou pelo menos em contextos menos sugestivos. O jogador não pode subir escadas, então evite colocá-las ou coloque em situações que não indicam um uso. Além disso, jogos também criam seus objetos únicos com seus próprios affordances. Em Shadow of Tomb Raider, somos ensinados que toda parede que apresentar essa textura esburacada, a Lara vai conseguir escalar usando seu piquete. Se em alguma parte do jogo essa ação não fosse mais permitida de forma arbitrária, o jogador passaria a adivinhar como o designer quer que ele jogue, em vez de aplicar o que ele aprendeu. Vale mencionar um caso que criou até certa polêmica. Um usuário no Twitter que estava jogando Separate Ways, uma DLC do Resident Evil 4 Remake, fez uma crítica ao fato das escadas no jogo estarem pintadas de amarelos. Nossa senhora, que troço horroroso! Nossa, caralho! Pior do que o Final Fantasy, eu acho. Não, nem sei. Sem necessidade. O uso desse tipo de marcação para guiar caminhos e destacar objetos é muito recorrente hoje. A franquia Uncharted utiliza essa técnica muito bem para apontar aquelas saliências que o jogador pode se pendurar nas paredes. Menos intrusivo. Menos intrusivo. Às vezes apenas com contrastes e outras aplicando essas marcações de uma forma mais natural. Alguns level designers responderam à postagem defendendo o uso nesse caso. Disseram que antes é melhor garantir que o jogador saiba. Todo mundo que respondeu passou recibo falando que não consegue criar um level design de qualidade. Para onde ir, do que ele ficar preso, se frustrar e romper a imersão. Mas era mesmo necessário? A escada é um objeto com uso bastante familiar, ela tem um alto grau de affordance. Se você está num corredor e existe uma escada, você certamente vai interagir com ela. Um contraste para destacar a escada da parede ao fundo seria já o suficiente. Veja, por exemplo, o uso da hookshot, a pistola de gancho da Ada. O affordance é bem menor. Não é todo lugar que podemos apontar e usá-lo. Mas tinha lá um pano amarelo também, né? O jogo sabe que ele precisa nos ensinar e nos indicar esses pontos. Por isso, uma das soluções nesse cenário do castelo foi colocar essa bandeira caída na beirada das plataformas. Tipo, é melhor do que a escada. É melhor do que a escada, mas dá pra ver como que é um padrão repetitivo no jogo, onde os game designers não estavam tão bem inspirados, vamos dizer assim, né? Mas a bandeira é de boa. Assim entendemos que ela fica pior por causa que você vê que o jogo em si acabou sendo meio preguiçoso. Podemos usar a arma ali. Além disso, o uso da bandeira tem coesão, já que o castelo está cheio delas. Não é um objeto descontextualizado. De qualquer modo, é difícil chegar em uma resposta correta. Essa decisão pode envolver feedback da fase de testes, questões de acessibilidade.
A caixa amarela que você pode quebrar a caixa? Ou mesmo uma preocupação excessiva Ah, mano, vai tomar no cu, que jogo merda. desnecessária. Uma alternativa interessante que alguns jogos Tô com raiva de Resident Evil de graça agora. adotaram é também deixar os jogadores decidirem esse nível de dicas na navegação. Tomb Porque Raider a caixa tá de prepara boa, mesmo mano. uma preocupação Olha essa caixa no meio do castelo medieval, tá a caixa pintada toda de X amarelo. Que porra de jogo é esse, mano? O que os caras da... Quem que faz Resident Evil nessa porra? Nem sei quem faz Resident Evil, não jogo. Ainda bem que eu não jogo. Orgulho de nunca ter jogado Resident Evil na minha vida. Quer dizer, joguei na casa de amigo. Mas porra, os caras esqueceram como é que faz jogo, é? mesmo uma preocupação excessiva e desnecessária. Uma alternativa interessante Porra, que Capcom. alguns jogos adotaram é também deixar os jogadores decidirem esse nível de dicas na navegação. Tomb Raider permite desativar no menu essas marcações sobrepostas. Por sinal, botões no design gráfico sempre foram usados por causa do seu alto affordancy. Por isso você pode facilmente clicar no botão gostei e se inscrever no canal. Fica aí o meu muito obrigado. Sinalização e ponto de referência são técnicas de orientação. O primeiro visa criar sinais claros que acabam conversando mais diretamente com o jogador. Por exemplo, desenhar setas e posicionar placas. Em Counter-Strike, todos os cenários apresentam uma sinalização. Porque certamente tem gente que não consegue achar as coisas. Sim, mas é o que a gente tá falando todo esse vídeo aqui. Como fazer bem feito. Aquilo ali é mal feito. Não quer dizer que aquilo atinge o objetivo, que aquilo é bom. Você pode atingir o objetivo de formas boas e ruins. E aquilo ali é uma forma ruim. É só ver como é executado em todos os outros jogos, e não tem nada disso, e ninguém tem problema. Ninguém nunca reclamou no Twitter que, eu não sei que caixa eu posso quebrar. Caralho, tem Zelda do 64, você sabe que jarro você pode quebrar e o que você não pode quebrar. Indicando os caminhos para plantar a bomba, com as letras A e B. Nesse tipo de jogo, a contextualização não é tão importante por causa do foco na competição. Entretanto, jogos voltados para uma experiência de campanha exigem mais coerência para se manter a imersão. Em Alien Isolation, há diversas placas indicando salas e alas dentro da espaçonave, uma sinalização que faz sentido nesse universo. Um ponto de Isso aí é questão de verossimilhança, né? referência é qualquer objeto, estrutura ou paisagem que é facilmente visto e pode ser reconhecido. A caixa já tinha uma textura que destoava do ambiente. Tem isso e tem o seguinte, cadê? Porra. Porra. Todo mundo sabe qual vai ser a pedra que vai ser destruída. Pelo amor de Deus, né? Era pra eu ficar tranquilo com o vídeo do Praise the Game, que é incrível o vídeo. Se inscrevam no canal dele, vou mandar o link aí pra quem quiser. Um ótimo, ótimo, ótimo canal. Eu tô ficando com raiva. Do nada, hoje é isso. Tô com raiva, mano. Tô com raiva. O Twitter me deixa com raiva. à distância. A função dele é permitir que o jogador se localize no espaço. Eles podem ser grandes, como montanhas ou prédios, mas também de menor escala, como estátuas e casas. Quanto maior e mais aberto o ambiente, maior esse ponto de referência precisa ser. Além da diversidade das paisagens, torres e construções isoladas, Ghost of Tsushima tem um ponto de referência bastante inteligente: a fumaça. Quando observamos a paisagem, conseguimos facilmente avistar algumas nuvens pretas. Somos atraídos por elas, seja por curiosidade ou um senso de urgência. A fumaça é resultado de incêndios em vilarejos causados por inimigos. Então, além da orientação, existe uma justificativa narrativa. Esses pontos de referência também são usados como objetivos, lugares que o jogador precisa chegar e possa estar sempre medindo o quão próximo ele está, como a montanha em Journey. O uso da inteligência artificial vai envolver geralmente NPCs que acompanham os jogadores. Podem ser humanos, animais ou qualquer outra coisa que se encaixe dentro do contexto do jogo. Na franquia Metro, diferentes personagens acabam liderando o caminho, sempre se movendo à frente do jogador e apontando para onde devemos ir. Mas também é possível ir além de servir apenas como orientação. A Elizabeth em BioShock Infinite está sempre revelando pontos de interesse que nos revelam mais sobre aquele mundo, como também itens que podem passar despercebidos. Breadcrumbs em português seria migalhas de pão. O termo é uma referência a deixar rastros, e no level design esses rastros podem ser desde itens até informações. Essa é uma técnica comum em jogos de plataforma em que podemos seguir itens colecionáveis, como o uso da moeda na franquia Mario, mas os breadcrumbs podem se tornar mais sutis e mesmo mais complexos. Em Hogwarts Legacy, o jogador pode encontrar mapas de caça ao tesouro,
Ele precisa reconhecer as figuras desenhadas e procurar os locais correspondentes para conseguir uma recompensa. Outros jogos deixam rastros naquelas leituras opcionais de arquivos, livros, diários, etc., como os e-mails em Deus Ex Mankind Divided. Teasing seria uma provocação. É quando algo é mostrado para o jogador, mas a princípio está distante, fora de alcance ou simplesmente inacessível até então. Pode ser um objetivo, um item ou um objeto que exige uma mecânica que você ainda não habilitou. Dark Souls posiciona seus itens de forma bastante estratégica. Essa forma, que lembra uma chama azul, traz uma excelente legibilidade. É por isso que os itens também são usados para incentivar o jogador a ir a determinados locais. Nesse exemplo, esse item lá embaixo garante que é possível descer até lá, não é só uma paisagem. A provocação tá feita. Sim. Alan Wake utiliza frequentemente pontos de referência como teasing. Nesse trecho, assim que tomamos controle do personagem depois dele acordar e perceber que sofreu um acidente de carro, uma rápida cena nos indica um posto de gasolina como um objetivo a se alcançar. E é claro, é uma das técnicas principais do gênero Metroidvania. Nos deparamos com locais e itens que são inacessíveis até ganharmos novas habilidades. Diferentes tipos de jogos se dão melhor com técnicas específicas, embora não haja uma regra. Recomendo muito que você assista ao meu vídeo sobre o level design do God of War como um estudo de caso. Mas se tem um fator geral que pode prejudicar em muito qualquer navegação, é o ruído visual. Em jogos mais estilizados, com uma direção de arte mais única e que não se importam tanto com a fidelidade, a legibilidade fica mais fácil, especialmente porque o jogo tem mais liberdade de criar espaços mais vazios. Tudo se complica quando estamos falando de ambientes complexos, aqueles que almejam o máximo do realismo e a alta fidelidade e enchem os cenários de objetos. São jogos como da franquia Far Cry, Fallout, Assassin's Creed, GTA, entre muitos outros. Quanto mais detalhado um ambiente, mais ele está sujeito a um ruído visual. Quando o cenário busca cores e iluminação mais naturais e objetos com características mais fiéis ao real, a legibilidade do que é relevante para o jogador se torna Para mim, a maior parte dos jogos que tenta ser realista falha. Não que não seja bonito, mas eu acho que eles acabam se perdendo um pouco nos gráficos, vamos dizer assim. Sacrifica outras coisas para ter gráfico bom. Consequentemente mais baixa por causa da quantidade de detalhes se sobrepondo. Horizon Zero Dawn fez um excelente trabalho com os inimigos. Todos eles emitem uma luz azul e ela logo se destaca no ambiente, que é bastante rico, sejam os campos, florestas ou mesmo nas áreas montanhosas com neve. O que a gente viu nas cenas de Red Dead Redemption, eles utilizavam bem as questões gráficas do jogo para trazer a sensação importante de um jogo, né, ou de um sentimento, em vez de só, tipo, realista. Do mesmo modo, a folhagem que permite se esconder também é facilmente identificada. Elas aparecem agrupadas, com uma cor vermelha alaranjada na parte superior e sempre com uma inclinação, características únicas comparadas com as outras plantas. Entretanto, quando o jogo apresenta outras interações, como pegar recursos, a legibilidade diminui bastante. Por causa da semelhança e pouca quantidade, é mais difícil diferenciar uma planta ou um galho que podem ser coletados dos outros que apenas compõem o cenário. É por isso que Horizon tem como suporte o uso da UI, a interface de usuário. Todos esses elementos gráficos e sonoros que surgem na tela e não estão de fato presentes no ambiente de jogo, mas sim apenas para se comunicar com o jogador, fazem parte da UI. Quando Eloy está próxima de uma planta que pode coletar, surge um elemento gráfico com o ícone de uma folha indicando uma interação com aquele objeto. Mas esse elemento não existe propriamente nesse ambiente. Ele é uma comunicação direta entre o sistema e o jogador. O uso da UI é eficiente? Com certeza, mas dentro desse contexto não é uma técnica de level design, é um apoio de outra área. Lidar com a legibilidade em ambientes complexos tende a ficar tão mais difícil que a saída para muitos jogos foi ter que criar novos modos de visão, como na franquia Tomb Raider e Batman. Observe como muitos dos elementos interativos que Lara encontra nessa floresta só ficam claros quando o instinto de sobrevivência é ativado, ou como você vai passar muito do seu tempo usando a visão de detetive em Batman. Igualmente, os marcadores de objetivos se Mas aí o Batman tá olhando um negócio que tá atrás da parede, né? Não é nem o que tá na frente dele, a Lara Croft é o que tá na frente dela. O Batman tá atrás da parede, porra. O do Batman é melhor ainda, pô.
Moral pro meu na Batman. visão de detetive em Batman. Igualmente, os marcadores de objetivo se tornaram norma por um tempo. Muitos jogadores criaram o hábito de focar inteiramente nessas marcações Hoje em dia o povo só sabe jogar com marcador de objetivo. Se não tiver uma seta bem grande na tua cara do que você tem que fazer, o povo fica, o que eu faço? na tela e ignorar Por quê? Problema de jogo de mundo aberto. Cara, jogo de mundo aberto é a maior mentira que existe só pra vender Ray Tracing. É toda a conspiração da Nvidia, já falei. os detalhes físicos Não ironicamente, ok? Tipo, eu tô falando sério mesmo. Só que as pessoas não procuram sobre isso e ficam sendo enganadas. E é sério mesmo. do level. Jogos como Elden Ring trazem todo um frescor em termos de navegação. Entretanto, o uso da UI não é ruim nem errado. Só há outras maneiras de utilizá-la de forma menos invasiva ou, pelo menos, mais interessantes. Você pode coletar plantas em Ghost of Tsushima, assim como em Horizon, mas em vez do ícone de interface para aumentar a legibilidade à distância, aplica um efeito visual que simula um reflexo e destaca esses itens no cenário. Já a mecânica de escanear em Spider-Man é muito mais sutil, sem entregar tudo de bandeja e mudar o visual do jogo. Esse suporte da UI é um problema quando usado como muleta, em que o jogador navegue pelo espaço de jogo totalmente dependente dos elementos gráficos, porque o level design não foi bem construído. Já fez aquela experiência de desligar a interface em um jogo e tentar navegar sem a ajuda dela? Isso revela muita coisa, mas é bom lembrar que o uso da UI é imprescindível em questões de acessibilidade. Uma boa navegação é fundamental para se criar um bom level design, mas não abrange toda a experiência desse processo. Progresso e ritmo são outros aspectos essenciais nessa construção, mas são assuntos para outro vídeo. Os inimigos ficam parados no jogo, é? Esse que é o grande jogo de vocês? Mas acessibilidade. Uma boa navegação é fundamental para se criar um bom level design, mas não abrange toda a experiência desse processo. Progresso e ritmo são outros aspectos essenciais nessa construção, mas são assuntos para outro vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você curtiu o conteúdo, seria muito bom receber o seu gostei e também a sua inscrição no canal, caso ainda não seja Fazem nada lá os caras. Mano, meu Deus do céu! Gente, eu não tô entendendo esses jogos AAA mais não, cara. Tá no fácil, Narras? Para de ser elitista. Eu sou supremacista indie, isso sim. Moleque. Quero ver vocês morrendo no Arashi Gaiden, só isso. Quanto vocês vão morrer aqui? Não tá escrito. Não tá escrito. Não tá escrito a quantidade de vezes que vocês vão morrer aqui, ainda mais os chefões. Não tá escrito. Ah, é fácil, é de turno. Vai ser muito tranquilo, vai ser muito tranquilo. É isso. É orgulho de fazer jogos onde você mata o jogador. Eu estou contra o jogador. Ultimamente estou contra o jogador. Eu quero matar o jogador. Acabou, mano. Acabou. O jogador, o game design, vai matar todo mundo. É revoltado, revoltado. Sou burro, bota no fácil aí, não vai... Mano, o povo era burro e jogava Mario. Já parou pra pensar nisso? O Mario ensinava o jogo. Como aprender, como evoluir, como progredir. Hoje em dia não tem mais isso. As pessoas não querem progredir. As pessoas só querem jogar no fácil e acabou. Muito bom. Muito bom vídeo do Presidente Game, como sempre. Ótimo conteúdo. Tem que mandar mais vídeo dele.